primeira coisa que você tem que saber é a roda do samsara. Roda do samsara, se você entender, você entende uma boa parte dos sutras. Como é que é? Samsara. Samsara é a vida condicionada. Talvez esse fique melhor. Ela começa com os condicionamentos profundos, que são chamados de samskaras. Entre os samskaras, existem alguns samskaras muito especiais, que são chamados de kleshas. Klesha literalmente quer dizer sofrimento é durkha. Aflição. Isso, são as aflições. Ou angústia. Ok? Os kleshas são os condicionamentos mais profundos e são a causa da vida, que são a nascência, o egotismo, o apego ao prazer, a fuga da dor, e o medo da morte. Então, esses são os kleshas. Esses samskaras profundos, que podem ser os kleshas, que são os principais indutores, ou outros menores, eles determinam certos pensamentos e desejos. Esses pensamentos são chamados de vasanas, ou indutores, ou volições. Ok? Os vasanas, eles determinam emoções, ou desejos, que é kama. Esses desejos, eles levam a ações, karma. E o karma reforça os samskaras. Logo, esse quadro, ele mostra o quê? A sua relação com você mesmo. E você se construindo e construindo o seu karma. Em cima disto, da roda do samsara e dos kleshas, que são os seus condicionamentos mais profundos, você cria relações com o mundo externo. Essas relações com o mundo externo, normalmente, segundo o Samkhya, levam a sofrimento. E daí nasce o Durkha Traya, a tríplice miséria existencial. Ok? Porque para o Samkhya e para o Yoga de Patanjali, tudo é dor. Tudo é dor. Até nos momentos mais felizes, levantou até uma sobrancelha assim, ó. Até nos momentos mais felizes existe aquele diabinho que está dizendo para você que tudo passa, até a felicidade. Ok? Nada se mantém em pé. Tudo vai mudar. Ok? Então, desta relação interna de você com você mesmo, existe uma relação externa, que é chamada de Durkha, Traya, que são, quem que me ajuda? Durkha Traya. As dores externas, do ambiente, não é? Hã? Do ambiente para você, de você com você mesmo? Não. Você com os outros seres humanos. Então, primeiro, você com outros seres humanos. Seu relacionamento com outros seres humanos.
O segundo é você com outros seres não humanos. Por exemplo, os micróbios, o leão, pode ser doenças ou não. Pode ser que você vire comida de alguém. Por exemplo, na selva. Então, a sua relação com outros seres. E, finalmente, a sua relação com o ambiente. Isso não está escrito lá no Yoga Summit Tantra, acho que no ciclo existencial. Exato. Exatamente isso. Exatamente isso. Está no Yoga Samkhya Tantra. E como nós estamos entendendo o Samkhya, para poder ler o Yoga Sutra. Então, eu estou nivelando o conhecimento de todo mundo agora. Tá bom? Com o ambiente. Que seria o quê? Por exemplo, furacão Irma, isso? Irma? Está lá destruindo tudo. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo, tem gente perdendo a casa, perdendo pessoas da família. E isto é relação com o ambiente. Ok? Terremoto no México. Acabou de acontecer. Normalmente, esse último aqui, alguns livros, refere a deuses, né? A sua relação com os deuses. Porque tem um terremoto. Só pode ser um deus que está irado com a gente. Então, pensa isso há 5.000 anos. Okay? Então, seria a sua relação com o mundo externo. Posso apagar aqui? Esse ciclo existencial, que tem seus condicionamentos mais profundos nos kleshas, determinam, como vasanas, os seus grandes motivadores. E esses motivadores, o que faz você agir no mundo, o que faz você levantar a bundinha da cama, cedinho, no inverno, de manhã, para trabalhar, estão localizados em 4 itens. O primeiro é chamado de artha, que são os bens materiais. O segundo é chamado de kama. Aqui eu poderia fazer um outro desenho, né? Mas não vou fazer. Então, kama são os desejos, normalmente de origem sexual. E por último, depois vem dharma, que é a moral. E por último, moksha, que é a libertação. Isto pode ser visto por óticas diferentes. A primeira ótica seria: cada casta está voltado para uma coisa dessa. Faz sentido? Faz, né? Se espera do Brahmani? A moral. O que se espera do guerreiro? Que ele seja apaixonado. O que se espera do Vaishya? Que ele lide bem com o dinheiro. Mas também, isto pode ser visto como o Vaishya é o comerciante, tá? Mas isso pode ser visto também como fases da vida. Na primeira fase, você procura levantar capital, ter coisas. Na segunda, você casa. Você acha uma esposa e casa. Na terceira, você acerta a sua vida, deixa tudo certinho, tudo nos conforme, é um bom pai de família, faz tudo direitinho, correto. Ok? Para que depois você possa deixar a família e buscar moksha, a libertação. Existem textos específicos para cada grupo desses. Por exemplo, quando se fala de desejo sexual, existe um grupo de textos que falam de treino e de aprimorar a sensibilidade sexual ou etiqueta sexual. O nome é Pronto, Kama Sutra. Quando se fala de Dharma, você tem os livros de moral.
por exemplo, são chamados lá no quadro do hinduísmo, eles são chamados de... Oi? Smriti. Lembram? Quadro do hinduísmo? Tá, o primeiro lá, Smriti. Daí ele fala, as leis de Manu, o Panchatantra. Panchatantra são fábulas. Como... O que é uma fábula? Uma história. É uma historinha que tem uma lição de moral? Mais uma coisa. São animais. Ah, são animais. São animais. Então, você tem os animais agindo como seres humanos e aí tendo uma lição de moral no fundo. Então, esse conjunto de textos é chamado de Panchatantra. Existem também textos que ensinam a ganhar dinheiro. No hinduísmo. Que surpresa! Existem os shastras que ensinam o comércio. E existem aqueles shastras que levam você à libertação. Libertação do quê? Da vida condicionada. Mas qual é o problema com a vida condicionada? É uma ilusão? Não. Se você colocar dessa forma, você está seguindo o raciocínio do Vedanta. O que torna ilusão ou não é a consciência. Aqui nós estamos com a consciência nesse plano. Ele não é ilusório. Então, é uma limitação? Uma limitação. Da expansão da consciência. Livre-arbítrio? Pode ser. Mas, mais do que isso, é uma limitação de algo que te prende e que te impede de exercer a sua função como ser no universo pleno. Tá? Então, todo yoguinha, estava conversando na aula com os alunos, na sexta-feira. Todo yoguin, ele é um subversivo. Porque ele não se acomoda com a ordem natural das coisas. E qual que é a ordem natural das coisas? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. E ele olha para isso e acha isso muito estranho. Porque não pode ser só isso. Senão a vida vai ficar uma vida muito chata. Tá certo? Porque, imagina só, você agora, Rafa, você está no auge. Olha lá, não. Uhul! Vitalidade, força, possibilidades. Eu lembro meu pai, um dia eu estava levando ele no médico e, ao levá-lo no médico, a gente estava passando na Paulista, e ele olhou para o lado, eu vi que ele ficou pensando, eu falei, o que houve? Ele olhou e falou, aqui foi onde eu comecei a trabalhar. Poxa, que legal, tem memórias boas, né? Tem memórias boas. Eu comecei a trabalhar nesse banco, esse banco foi comprado por não sei quem, depois eu fui trabalhar em outro, assim foi. Mas, naquela época, a vida era tão cheia de possibilidades. Tanta coisa, tantos planos, tanto para fazer. Agora, só me resta ir no médico. Pois é. Gente, nós não sabemos o que o futuro nos aguarda. Aliás, sabemos. Você vai ser obrigado a ver esse corpo virar nada. Virar pó. Está funcionando bem? Um dia não funcionará. Você está com uma energia agora? Um dia você não terá. Então, o yoguin, ao enxergar isso, ele fala, não é possível. Como resolver essa equação? Como resolver esse problema? Começamos por entendê-lo. É aí que entra. Conhecer os condicionamentos. Conhecer o que te motiva a agir. O ser humano normal ele é motivado por isso aqui. Se você vai numa empresa, pergunta para aquela manada, assim, aquele monte de gente.
por que você vem trabalhar? Não responde, guarda para você. Qual você acha que foi a resposta? Porque eu preciso. Porque eu preciso. Alguns precisam disto para isto. Então, ao olhar essa mecânica e entender os kleshas, e entender que eu busco prazer, eu fugo da dor e tenho medo de morrer, porque eu me enxergo como um ser, que é um ser que não é perene, e eu me enxergo como um ser que não é perene, porque eu estou identificado a um complexo personalidade, devido a uma ignorância metafísica de não saber quem eu sou. Entenderam? Daí a pergunta é, eu quero resolver isto. Eu não quero ser mais um no mundo. Eu não quero encher o mundo. Eu quero transcender essas barreiras. Eu quero ser livre. E esse deveria ser o raciocínio natural do ser humano. E você poder enxergar esse grande universo onde nós estamos como um grande útero. E é um grande útero. O termo Jagadamba, a gestora, aquela que gere o mundo dentro do útero. Então, esse é um útero, no qual cada consciência dessa tem a possibilidade de se expandir e, ao máximo, e mostrar toda a sua capacidade. Ok? Uma boa parte dos sutras, principalmente do capítulo 2 e do 4, eles usam esse quadro. Tá ok? Esse quadro. Um pouquinho do primeiro. Oi. Você comentou que a busca por essa... Fora desses vasanas aí, deveria ser a natural do ser humano. E interessa ao estudo o motivo pelo qual não é? Tá na luz. Cada um de nós carrega uma burca diante dos olhos. E essa burca impede de ver a realidade do jeito que ela é. Esta magia, ou esse encantamento, é semelhante ao encantamento de uma paixão, que faz com que você... É um embelezador, sabe? Você está apaixonado, tudo fica lindo. O mundo externo e a outra pessoa. Conforme a paixão vai passando, as fichas vão caindo. Bem, é melhor o embelezador da paixão do que o embelezador do álcool. O embelezador do álcool é triste. O dia seguinte é triste. Essa magia, que é causada pela Prakriti, pela natureza, faz com que você se enxergue como o André. E ao se enxergar como o André, você começa a agir no mundo mediante seus condicionamentos, que é um programa de robozinho, que faz com que você haja e responda a determinadas causas do mundo, ou determinados gatilhos, de um jeitinho todo seu. Esse jeitinho todo seu, que faz você responder a um determinado estímulo, se deve ao conjunto de samskaras que estão guardados lá dentro da sua cabeça. Seria, de certa forma, um apego à personalidade? Pois é. A sede de viver é eterna, devido ao medo de morrer. Okay? Sim. E nós temos apego não só à personalidade, mas ao corpo, mais as pessoas que amamos, mais o carro que nós temos, mais a caneta Montblanc que não podemos perder. Ok? Por isso, Patanjali, quando fala no seu Yoga Sutra sobre a metodologia, ou as ferramentas que você consegue quebrar esse ciclo, ele te dá duas ferramentas. Quais são? Abhyasa E? Vairagya. Vairagya. Abhyasa e Vairagya.
É a prática que vai te levar em direção à estabilidade e o desapego que faz com que você coloque cada coisa no seu devido lugar. E enxergue cada coisa como ela é realmente. Ok? Porque se você fizer abhyasa sem vairagya, a tendência da mente, por mais esforço que você faça, de tender a dispersar é muito grande. Por isso, aos poucos, você vai naturalmente olhando as pessoas, olhando os objetos, olhando as relações de uma forma mais equânime. Existem 4 graus de vairagya, quando você fala de vairagya menor. E existe o para-vairagya, que só acontece quando você está livre, né? Quando você está livre, você enxerga tudo, seja pedras, seixos ou ouro, como se fosse a mesma coisa. Não tem diferença. Seria emocional essa trava, então? Porque está relacionado ao apego e à identificação com esses elementos? Digamos que a emoção é a manifestação no corpo emocional desses condicionamentos profundos. Ok? Você tem um condicionamento. Se aquele biotipo e aquela pessoa te dá uma resposta ou te dá bola, aquilo mexe com você, gerando um conjunto de condicionamentos que deflagram em você uma emoção. Que emoção? A paixão. E assim vai. E assim a coisa anda. Ok? A mesma coisa para o medo. O que dá medo em você não dá medo nele. Ok? O que faz você alegre, pode ser que não faça ele. Perfeito? E assim sucessivamente. Algumas pessoas, para um determinado estímulo, respondem com raiva. Outras com tristeza. Outras, ok, conseguem manejar esse estímulo, sem que gere grandes mudanças emocionais.